Rádio IF, a rádio da sua comunidade. Então, continuando na nossa programação, você pode participar através do WhatsApp 997923196. Já estamos ao vivo pelo YouTube, canal YouTube. É só você digitar no YouTube lá, Rádio IF Educativa. Você vai aparecer, você vai ver lá a palestra ao vivo, acompanhar ao vivo pelo YouTube. Vai ser muito interessante, porque eu estava conversando com o professor Luiz Fernando e ele falou que tem muitos slides, muita coisa interessante para você, ouvinte da Rádio IF, acompanhar sobre esse assunto que é tão significativo para a nossa região. Nós estamos vivendo momentos difíceis. É isso, a gente vê aí o governo tentando se mobilizar, a economia mundial com previsão de regressão aí, né, de mais de 3%, o Brasil com menos de 5%, e nós temos que buscar alternativas. Alguém falou que, em meio à crise, a gente tem que buscar opções, alternativas. E é na crise que geralmente a gente cresce, não é isso? A gente vê outras opções. Então vamos agora, após a vinheta, já conversar com o professor Luiz Fernando. Ele já está a postos para falar para você. E vai ser muito importante para nós essa participação do professor Luiz Fernando. Lembrando que isso é uma série de aulas. Vamos ter 4 aulas sobre esse assunto. Depois ele vai falar um pouquinho sobre isso aí. Vamos lembrar que você, ouvinte da Rádio IF, você pode participar pelo Zap ou pelo aplicativo da Rádio IF. Estamos aqui atento à sua participação e à sua interação. Vamos falar agora com o professor Luiz Fernando. Bom dia, professor Luiz Fernando. Opa, bom dia. Tudo bom? Tudo bom, Saulo? Tudo bem. Bom dia aí também aos ouvintes, aos participantes pelo YouTube, pelo aplicativo, né? Novamente agradecer a oportunidade de a gente estar falando um pouco, né? Sobre o que a gente estuda, né? Ensina, trabalha, né? Então, hoje eu começo falando sobre fontes renováveis de energia, né? Então, tentarei aqui fazer de forma simplificada, mas não sem perder qualidade, mas é em função do tempo, né? O assunto é muito extenso, então é difícil realmente de conseguir, né, discutir tudo nesse tempo. Mas, bom, o importante é que a gente vai conversar um pouquinho, bate-papo, nada como se nós estivéssemos em sala de aula em termos cálculos, né, que o pessoal tanto às vezes tem medo. Mas falar um pouco sobre, no primeiro momento, a questão mais histórica da energia. Veja bem, se você for pela etimologia da palavra energia, ela está associada a trabalho. Energia, em grego, ergos, né? Associada a trabalho. Veja que a energia é essencial para a vida do planeta, não é só da gente, né, seres humanos, o homem comum, né, mas todo o planeta, né, todo o planeta. Então, assim, veja, a fonte principal de energia que nós temos no planeta Terra é o Sol. Tá? Ela é a principal. Só para vocês terem uma ideia, né, falando um pouco de números, a energia que chega no planeta é na ordem de 1,5 vezes 10, quer dizer, elevado à 18ª potência em quilowatt-hora. É uma quantidade absurda de energia que chega diariamente ao nosso planeta, né? E move toda a vida aqui. Né? Bom, então, dessa forma, o que acontece? O uso da energia está associado ao nosso desenvolvimento, e vice-versa, né? O desenvolvimento humano passa pelo uso de energia. Tá? Então, assim,
Quais os exemplos que a gente tem aqui? Tem diversos exemplos na história da humanidade que a gente pode falar em uso de energia. Primeiro exemplo, né, o domínio do fogo. Isso há 300 mil anos. Né? Quando você tem o domínio do fogo, na verdade você está usando um combustível, uma fonte de energia, gerar calor, espantar as grandes feras e assim por diante. Então está aí o primeiro uso da energia pela humanidade. Bom, passando mais um pouquinho, né? Você tem a revolução cognitiva, mais ou menos, tá? 70 mil anos. Bom, o que foi a revolução cognitiva? Mudamos a nossa alimentação, basicamente, e fez com que, né, segundo algumas teorias, o cérebro humano aumentasse em função da maior alimentação com proteínas e tudo mais. Então, mudamos a nossa fonte de energia, tá? Que era basicamente frutas e, né, coisas similares. Passamos a comer carne, tá? É um bom churrasco, né? Mas não, naquela época não era churrasco. Mas mudamos a fonte de energia, né? Só para vocês terem ideia, um homem, para se manter vivo, ele precisa aí de 2.000 calorias, né? Quilocalorias. Então, isso aí, fazendo algumas continhas rápidas, dá em torno aí de 2,33 kWh de energia. Seria suficiente para botar uma lâmpada, 44 lâmpadas de 60 watts para funcionar durante 1 hora. Tá? Então, para se manter vivo, um ser humano, 2.000 calorias diárias, ele mantém. Tá? Então, só para você ter uma ideia, esse homem primitivo, ele se alimentava, mas com uma certa restrição, então, vamos imaginar 2.000 calorias. Tá? Guarda esse número. Bom, acontece, seguindo a evolução, você tem a revolução agrícola, ou seja, a população vai aumentando, a população do planeta vai aumentando, a organização social começa mudando, né? Passamos agora, ou deixamos de ser nomes para criar vilas e assim por diante, dominar a agricultura, domínio da agricultura pressupõe também o uso de mais energia, tá? Mais alimentação, então eu preciso de mais energia. Né? Outra coisa, outra curiosidade, né? Você pensar há mais ou menos 4.000 anos, a construção das pirâmides. Como é que os caras fizeram as pirâmides no Egito? Energia também, só que, claro, muscular. Mas para que o corpo humano tenha energia muscular, você precisa de biomassa, a nossa comida, né? Então, assim, a construção, o levantamento das pirâmides se deu por força, tração, né? Força muscular, com energia muscular, mas proveniente da nossa alimentação, né? Outro exemplo, expansão marítima. O que exatamente foi expansão marítima? Como que funcionavam as caravelas? Isso aí, em torno do século XV ao século XVII. Era energia eólica, é vento. As caravelas funcionavam a vento, energia eólica, né? Então, eu estou fazendo um exemplo, trazendo alguns exemplos, né? Chegando mais para perto, você tem a primeira revolução industrial, né? Aí que está o problema, né? Porque a partir da primeira revolução industrial, pela primeira vez, o homem começa a utilizar uma fonte fóssil em grande escala, né? Em grande escala, o carvão, barato, uma fonte energética barata, em abundância na época, principalmente na época, né? Pensar na Inglaterra. E aí, o que deu o boom, a explosão do uso do carvão e o boom da Revolução Industrial, foi que exatamente em 1769, James Watt desenvolve aí, ou patenteia, a máquina a vapor. Né? Então, assim, a máquina movida a vapor, que utilizava como fonte de energia carvão. E aí a coisa explodiu.
Se você pensar na segunda revolução industrial, você tem aí agora um incremento de outra fonte de energia, o petróleo, o óleo de pedra. Tá? Então, datada aí a descoberta nos Estados Unidos em 1859, se eu não me engano, né? E mais quer dizer, uma outra fonte de energia que é secundária, não é primária, como o petróleo, como o carvão, é secundária, né? E é a eletricidade. Então, você tem agora muito uso de carvão, fonte fóssil, uso de petróleo, fonte fóssil. E a eletricidade é uma fonte que nós chamamos de secundária, porque ela é produzida a partir de fontes que chamamos, obviamente, primárias. Então, assim, e como que a gente vai classificar as fontes de energia, né? Bom, a gente pode classificar as fontes de diversas formas. Mas a mais comum, que mais conhecemos, é a classificação como fontes renováveis e não renováveis. Bom, essa classificação é até como pensa também um professor da USP, né, o professor Tiago Romanelli. Ele fala o seguinte: olha, a classificação entre fontes renováveis e não renováveis é simplesmente um rótulo, as fontes energéticas, né? Por quê? Porque essa definição de fonte vai depender do comportamento do uso, tá? Como você usa essa fonte, né? Bom, por que isso? Porque dentro da classificação, que é mais comum, a gente está pensando assim, olha, o que são fontes não renováveis de energia? Basicamente, são fontes provenientes de fósseis, né? Então, você pode pensar o petróleo como uma fonte não renovável, carvão como uma fonte não renovável, o gás natural, uma fonte não renovável, né? E também a nuclear. Só que a nuclear, ela, na verdade, ela tem né? Provém da própria planeta Terra, né? Bom, o que eu estou dizendo? Que depende do comportamento do uso da fonte. Quando você fala, por exemplo, do petróleo, por que a gente classifica como fonte não renovável? Porque, na verdade, a extração é muito mais rápida do que a reposição natural, tá? Então, a natureza leva milhões e milhões de anos para fazer o tal do petróleo, o óleo de pedra, né? Sob condições perfeitas de temperatura, pressão, entre outras variáveis, né? E a gente extrai com uma velocidade muito grande. Então, dentro desse conceito, a gente pode incluir o petróleo como não renovável, tá? Você tem uma extração rápida, tá? E o petróleo, assim, é a moeda, digamos, moeda universal aí quando você fala em energia. Portanto, quando a gente tenta comparar fontes energéticas ou consumos energéticos, a gente sempre leva em consideração uma unidade prática chamada tonelada equivalente de petróleo, o TEP. Então, quanto que vale um TEP, né? Uma tonelada equivalente de petróleo? Aproximadamente 42 gigajoules, tá? De energia. Então, com essa unidade prática, a gente chega à seguinte conclusão: olha, o Brasil, por exemplo, um brasileiro, em média, consome 1,37 toneladas equivalentes de petróleo. Isso é média, tá? Se você pensar em um chinês, 2,15 toneladas de petróleo, toneladas equivalentes de petróleo. Um americano, 6,7 toneladas de petróleo por ano. Claro que eles estão reduzindo. Era maior.
na década de 90. Chegava a quase 9 toneladas de petróleo. Então, imagine, um americano. E um africano? 0,67 toneladas de petróleo ano. 0,67. Muito menos do que qualquer outro. Então, assim, o uso da energia tem fatores aí como clima, economia, entre outros, questões geopolíticas. Então, a energia em si, quando a gente discute energia, a gente não pode discutir sobre um único aspecto, né? Só o fenômeno físico, energia e tal. Quando a gente discute energia, a gente está pensando também nas questões relacionadas ao ambiente, né, à sociedade. Essas três coisas, né, elas não se dividem. Energia, economia e o desenvolvimento não tem como separar. Né? Então, assim, o petróleo é uma fonte de energia, assim como o carvão, muito complicada nos dias atuais. Né? Por que isso? Porque lá no início da Revolução Industrial, onde houve essa expansão, principalmente dessas duas fontes de energia, né? A gente não sabia o que isso ia dar, na verdade, né? Nós fomos consumindo, mudamos o modo de vida, apoiamos nosso modo de vida em cima, baseado, né, nessas duas fontes, principalmente o petróleo, né? E assim cresceu nossa sociedade. Só que por pressões ambientais, né, as atuais pressões ambientais, mudanças climáticas globais que tá chegando por aí, o problema nosso da pandemia, por exemplo, é um problema imediato. Chegou, caiu no colo da gente, né? Mas tem um problema que já vem se arrastando há muito tempo e vai cobrar daqui para frente. E esse problema não foi solucionado. Nós demos um tempo nele para tentar resolver um problema maior, né? Para apagar esse incêndio, digamos assim, que é a pandemia. Mas lá na frente, nós temos que novamente pensar como diminuir, ou seja, como fazer uma transição de uma economia de alto consumo de petróleo para uma economia com baixo consumo de petróleo, como nós dizemos, de baixa emissão, né? Então, veja, voltando ao exemplo que eu dei lá sobre um ser humano consumir no mínimo 2.000 quilocalorias para sobreviver, hoje a nossa sociedade utiliza mais ou menos 23.000 quilocalorias, tá? Por dia, em média, um ser humano, tá? Então, claro, porque o que está embutido aí nesse consumo tão grande? Todo o nosso modo de vida, em termos de alimentação, moradia, transporte, comércio, indústria, né? Então, é só lembrar, não precisa ir muito longe. A casa dos nossos avós, o que tinha lá dentro? Basicamente, uma televisão, e olha lá, dependendo onde eles moravam, uma geladeira, e olhe lá, e também algumas lâmpadas, um radinho. Se você parar para analisar o que você tem hoje, é uma quantidade absurda de equipamentos com alto consumo, né? Com alto consumo. Então, assim, isso faz com que nosso consumo de energia aumente. Então, dá esse número aí gigantesco, né? De 23.000 quilocalorias por dia, né? Para um ser humano. Então, assim, isso causa um problemão desgraçado aí no planeta, né? Então, você tem pressões, né, no planeta em função do alto consumo de energia, né? Bom, qual é a solução para isso, né? Aí vem a classificação das fontes renováveis, que é o foco, de fato, da nossa conversa aqui, né? Bom, as fontes renováveis você pode conceituar, então, como aquelas que
a taxa de reposição realizada pela natureza é quase que igual à de extração, né? Então, dentre elas, você tem, por exemplo, a própria energia solar, né? A energia oriunda da radiação solar, que a gente pode utilizar tanto para aquecimento, por exemplo, né? Como também gerar eletricidade. Isso aí a gente vai falar um pouco mais para frente. Energia hídrica também é uma fonte renovável. Energia hídrica nada mais é que a energia solar trabalhando, né? Porque o ciclo hidrológico funciona em função da radiação solar, né? Energia eólica também é uma fonte renovável de energia. E como que você tem, basicamente, claro, a incidência de vento? Você tem aí, ao longo do planeta, radiação solar chegando de modo diferenciado, gerando temperaturas no planeta também diferenciadas. Então, diferença de temperatura gera, aí vai entrar para a física, né? Você acaba tendo diferença de pressão e você consegue aí botar uma massa de ar para mover, ou seja, vento. Então, o que faz a produção eólica, na verdade, a fonte eólica, também vem da energia solar. Então, a gente entende também ela como fonte renovável. A biomassa, né, tanto para a produção de cana-de-açúcar, por exemplo, que é o que tem na nossa região aqui, né? Então, a cana-de-açúcar, né, ela é renovável, uma biomassa renovável, porque, na verdade, você tem a cana lá, ela cresce, então, pelo próprio funcionamento, digamos assim, da planta, né, ela captura o CO2, emite oxigênio, então, e aí você tem fabricação, por exemplo, do etanol, que vai para o carro, nossos carros, né? Então, assim, a planta depois você vai, ela vai crescer novamente, então ela é renovável por isso, mas ela depende do sol, ou seja, a fotossíntese, é a fotossíntese trabalhando, então depende do sol. Duas fontes que são renováveis, mas não tem associação direta com o sol, né? A das marés, e basicamente maré barra correntes oceânicas, essa forma de energia está mais associada à questão da Lua, né? É a Lua que mexe nas marés, né? Mas é uma fonte renovável, só que não diretamente ligada à fonte principal, o Sol. E a geotérmica, que na verdade é o calor do interior do planeta. Então, nós temos basicamente aí essas fontes: solar, hídrica, eólica, biomassa, marés e oceânicas e geotérmica. No Brasil, a gente não usa geotérmica. Então, aqui, só para que vocês tenham uma noção, né? Vou tentar fazer uma mudança e jogar aqui um gráfico, né? Não sei se todos conseguem ver aí, mas falando um pouquinho de Brasil e falando um pouquinho de mundo, em termos de uso dessas fontes renováveis e não renováveis, veja, Brasil, isso em 2018, segundo a empresa de pesquisa energética, de tudo que nós consumimos em termos de energia, 45% renovável e 54,7% de não renováveis, tá? Então, assim, o Brasil está bem nessa historiada aí? Está bem, de certa forma está bem, se você compara com o mundo, porque o mundo, ainda hoje, em pleno século XXI, utiliza apenas 13,7% de fontes renováveis de energia. Então, quando eu estou mostrando esse gráfico, eu estou mostrando todas as fontes renováveis e renováveis para produzir energia. Não é só energia elétrica.
todas as formas de energias utilizadas dentro do país e no mundo. Tá? Então, assim, é uma quantidade bem pequena no mundo. Então, nesse aspecto, nós estamos bem. Falando um pouco de Brasil. Veja, em termos de Brasil, como que fica essa divisão de uso das fontes renováveis e não renováveis? As pessoas têm uma primeira impressão, assim, o Brasil usa muita energia hidráulica. Sim, usa, mas para geração de eletricidade, não todas as fontes, tá? Então, veja bem, fazendo essa divisão, como eu falei, 45,3% de renováveis e 54,7% de não renováveis, dentro desses 100%, 34,4% a gente usa petróleo. Petróleo, 34,4%, seus derivados, gás natural, 12,5%, né? São os dois maiores. Então, veja, e a renovável? A gente usa muita bagaço de cana, biomassa, bagaço de cana e também a própria cana-de-açúcar para gerar o etanol. E o bagaço a gente gera eletricidade. Energia hidráulica, quando você pensa em toda a matriz energética brasileira, a gente só usa 12,6%. Tá? E o resto, você tem aí a lenha, ainda a gente usa lenha, carvão vegetal, e os outros renováveis. Tá? Bom, e quem mais usa essa energia no Brasil? Né? Quem mais usa, basicamente, 32,7%, isso dado de 2018. Transporte rodoviário, marítimo, aéreo, né? E os nossos transportes utilizam, em suma, combustíveis fósseis, exceto, e a gente também destaca nisso, um ponto de vista mundial, e nós temos o etanol, né, domínio do etanol nos nossos carros, a incorporação de biodiesel, né, fontes renováveis dentro do nosso diesel. Então, assim, mas o transporte consome bem, né? Até por conta da nossa logística de transporte. É tudo em cima de caminhão, e caminhão usa óleo diesel, né? A indústria também tem um certo consumo, obviamente, né? Só estou falando desses dois, só para que vocês tenham uma noção, né? Vejam. É claro que também no outro canto tem esse retângulozinho azul, mostrando que, comparado com 2017, 2018 comparado com 2017, houve uma redução de 1% no uso de energia como um todo, mas também por questões econômicas, né? A nossa economia também estava meio que estagnada, continua um pouco estagnada. E a matriz elétrica, ou seja, as fontes de energia utilizadas para a produção de eletricidade, né? Essa é a mais conhecida, talvez, pelo pessoal. Veja, nesse ponto, o Brasil está bem pra caramba, né? Porque nós utilizamos energia hídrica, quase 67%, depois biomassa, utilizamos muito, né? Então, essa biomassa aí, basicamente, uso de bagaço de cana para a produção de eletricidade nas usinas, né, sucroalcooleiras. Energia eólica, 7,6%, e vem crescendo muito, né? Lembrando que em 2006 não existia nada, então em 2020 nós já alcançamos 7,6% da participação da energia eólica para a produção de eletricidade no Brasil. E a solar, né, dentro das renováveis, falando das renováveis, 0,5%. Tão pouquinho, sim, em percentual é pequeno,
mas em números absolutos, quer dizer, percentual dentro da matriz, né, perdão. Dentro da matriz elétrica é pequena. Mas, assim, ela é a que mais cresce, tá? Dentre as fontes de energia. Então, assim, se você somar hídrica, biomassa eólica e solar, você tem aí 83,2% da matriz elétrica brasileira proveniente de fontes renováveis de energia. Isso é muito bom. E o mundo? 26% apenas. Tá? O mundo só utiliza para produção de eletricidade, né, 26% de energia renovável. Então, isso também precisa mudar. Tá? Você precisa mudar. Bom, voltando, né, para a gente finalizar, né, eu peço desculpa aos participantes que, nesse exato momento, eu estou sem acesso ao YouTube, né, assim, ao chat, né, então eu não estou respondendo vocês. E só aproveitando, né, se o Sr. Saulo puder me ajudar com isso, né, concatenando as perguntas. Sim, estou te ouvindo, Saulo. Ok. É, isso. De fato, eu não estou tendo acesso ao YouTube, então, se o professor Saulo puder me ajudar e juntar as perguntas, ao final, né, já estou terminando, ao final eu respondo tudo de uma vez só, né, e dou um feedback aí para o pessoal. Mas só para complementar, né, para terminar minha fala aqui, veja bem, estamos falando de energias renováveis, né? Energias renováveis me parece uma coisa muito boa, tá? É uma coisa muito boa. Ah, sim, pode falar. Ó, entrando ao vivo, Ah, bom dia, ouvintes da Rádio IFE, aqui em YouTube, sou o professor Saulo. Teve uma participação agora da professora Rosângela Silva, perguntando uhum. sobre qual a sua opinião sobre a aquisição do IFE da energia solar fotovoltaica. Tá. A pergunta é boa. Eu vou adiantar, né? Mas falaremos disso também nas próximas aula cash, né? Mas é o seguinte, a gente, aproveitando o embalo, né? E ainda falando de fontes renováveis, o IFE como um todo vem desenvolvendo um trabalho junto com, na verdade, o professor Jones está encabeçando, né, essa iniciativa, tá? O professor Jonathan, que era do IFE Guarulhos, hoje ele é do Campus Centro, e, na verdade, você tem aí a instalação de vários sistemas de energia solar fotovoltaica no Instituto como um todo. O Campus Centro já tem um grande sistema, eu não recordo agora a potência exatamente, mas é um grande sistema. Agora, por último, nós já temos todo um processo montado, a licitação já foi feita. Aonde que nós estamos parados? Justamente por conta da pandemia, né? A instalação dos sistemas fotovoltaicos, por exemplo, no Campus Guarulhos, seria realizada agora em março, né? Mas por conta de toda essa confusão, nós suspendemos um prazo de, no máximo, 90 dias, esperando aí, né, as orientações do OMS e dos órgãos governamentais aí de saúde. Mas nós temos, sim, um projeto, a instalação dos sistemas previsto no Campus Guarulhos, potência de exatamente 54 quilowatts, tá? Será instalado em cima, no telhado do bloco G, do bloco novo nosso aí, né? Em termos comparativos, a instalação desse sistema vai reduzir em mais ou menos de 9% a 10% o consumo atual do IFE Guarulhos. Então, parece pouco, mas não é, porque, na verdade, hoje, a nossa conta de energia em números, em reais,
gira em torno, em média, aí, anual de 40 mil. Então, você vai economizar aí, sei lá, R$ 4.000 por mês, né? Então, isso já dá uma ajuda legal, né? Então, assim, o sistema fotovoltaico será instalado, vai reduzir o nosso custeio, né? Essa conta de energia elétrica, e de quebra, né, você tem um laboratório a céu aberto. Por quê? Porque, na verdade, esse sistema ele terá um monitoramento em tempo real, né, toda a energia produzida, né, então vai ajudar também no ensino e também na pesquisa. Então, assim, só para responder a professora Rosângela aí. Professor, tem uma Ah, outra participação também da ouvinte perguntando: na sua opinião, qual será o impacto ambiental e financeiro e o investimento enorme, se vale a pena? da energia solar? É, Olha só, isso é uma coisa também que, né, mas é bom que as pessoas perguntem, independente do inclusive, momento, professor, só um momentinho. mas, Só um sim, momentinho. A professora Monique Ribeiro também está salientando também essa questão. Ela fala, você poderia falar um pouco sobre o custo, retorno desse sistema fotovoltaico para residências também. E a Suelen Alves está parabenizando você pela palestra esclarecedora. Poderia falar um pouquinho sobre a questão da residência, porque a gente sabe que o investimento é alto e essa questão do uhum. retorno aí. Bom, para a colega Sueli aí, agradecer, né, pelo elogio, espero que, de fato, eu esteja cumprindo a missão, né. Em relação à pergunta do custo, né, volto a dizer, nós teremos um momento específico que eu vou falar um pouco da energia solar fotovoltaica e falar sobre esses assuntos aí relacionados a, ao sistema em si conectado à rede elétrica. Mas, para adiantar e atender aí o pedido dos colegas, acontece o seguinte, a primeira coisa, a energia solar fotovoltaica, por muitos anos, ela foi vista como uma energia, digamos, entre aspas, de vitrine. Por quê? Porque as pessoas sempre acharam ela cara, né, muito cara, não dá para gente. E de fato era muito cara, né? Década de 90, se não estou enganado, cada watts pico instalado, cada watt instalado custava em torno aí de US$ 4, cada watt instalado, né? US$ 4. Hoje está em torno de 40 centavos de dólar, mais ou menos, tá? Então caiu muito. Por quê? Porque existe uma coisa chamada curva de aprendizagem. Então, hoje a escala aumentou de produção, né? As pressões ambientais por conta do uso de combustíveis fósseis fizeram com que buscássemos soluções. Dentre essas soluções, a energia solar se encaixa, né? Então, aumentou o consumo, quer dizer, o uso de sistemas fotovoltaicos, o uso, o preço caiu. Ainda, para o Brasil, parece caro, correto, né? Mas, assim, faça uma pequena conta, uma pequena continha. Olha, quanto você paga de energia hoje? Faça a conta de quanto vai custar um sistema para você que vai reduzir sua conta em mais ou menos 90, 95%, tá? E aí você tem como calcular o quanto de retorno de investimento. Então, hoje, em média, no Brasil, depende da região, depende do consumo, depende de várias coisas, mas em torno de 4 a 6 anos você já tem um retorno do investimento. E quanto tempo dura esse sistema? Olha, um sistema fotovoltaico, a placa, né, o módulo fotovoltaico, tem uma vida útil média de 20 anos, tá? 25 anos. Um equipamento que é utilizado lá, chamado inversor, 10 anos de garantia. Então, assim, para pensar, se eu tivesse esse dinheiro na caderneta de poupança, quanto isso geraria de lucro por mês, né? Investido, botei lá dinheiro na caderneta de poupança.
não chega a 0,5%, né? Agora, pega esse dinheiro e investe no sistema fotovoltaico. O retorno do investimento é muito maior, porque sua conta não, o consumo zera. Você vai pagar a conta de energia ainda, mas relacionada à sua taxa mínima e também à taxa de iluminação pública. Tá? Então, assim, vale a pena. Vale a pena. A energia solar fotovoltaica em residência vale a pena. Principalmente se você tem um alto consumo. Alto consumo que eu estou dizendo, acima de 250 kWh, por exemplo, para cima, de fato compensa. Todas as pessoas que eu conheço que instalaram, né, dá dicas e tudo mais, o pessoal fala, olha, por que eu não fiz isso antes? Mas, de fato, vale a pena. Então, assim, as pessoas são muitas das vezes imediatistas, porque, de fato, o investimento inicial é alto, mas se paga. Se paga. Se eu Professor, respondi aí a pergunta. Sim. sim, o ouvinte pode participar com outras perguntas, não é isso? E com relação a essa Uhum. questão da residencial, isso é uma coisa muito interessante, muito importante. A nossa cidade aqui tem empresas que fariam esse trabalho ou teria que acionar empresas de fora, alguma coisa nesse sentido? Já tem empresas em Campos habilitadas a fazer essa conversão? Sim, temos diversas empresas, né? O mercado vem crescendo muito, temos sim, diversas empresas, eu não vou citar empresas aqui, quantidades exatas eu não sei, mas a gente vê aí que tem diversas empresas sim, não precisa gente de fora. O problema da energia solar fotovoltaica, assim, ainda é a mão de obra, né? Nós temos pouca mão de obra qualificada, mas temos empresas sim, aqui na nossa região. Tá? Isso aí, sim, é tranquilo, é tranquilo. Não tem nenhuma dificuldade em relação a isso. Sim, Sam. Oi? Sim, pode ir. Estou te ouvindo, só. Então as pessoas estão participando pelo chat da Rádio IFE. A Lília também deu um alô para a gente aqui. Muito boa tarde. E você pode fazer também sua pergunta. Estamos aqui nos momentos finais, né, professor Luiz Fernando? Então Sim, eu só tenho uma coisa a complementar, né? você poderia Mas. fazer suas colocações finais aí e dar a dica Uhum. para a próxima aula aí. Inclusive, nós Sim. continuamos aberto para as perguntas e as considerações finais do, do, do ouvinte, né? O professor William Uhum. Inácio também mandou um alô para você aqui e Beleza. um abraço para você. Então, ouvinte da Rádio IF, ligado aí no YouTube ou no aplicativo, você pode fazer sua consideração final, sua pergunta final e a bola está com você, professor Luiz Fernando. Dá a dica do que vai acontecer nas próximas semanas aí. Bom, então, assim, só para complementar a conversa de hoje, né? Que eu estava falando dessas fontes renováveis de energia, citei, acho que todas elas, né? Mas veja bem, elas também não são salvadoras da pátria, né, ou do mundo na sua totalidade. Tá? Então, tomar cuidado com isso. A gente, às vezes, tem, pelo impulso, né, por gostar disso, fazer disso aí um campo de estudo, como se fosse amor, né? Você não enxerga mais nada, só aquela pessoa que você ama, né? E essa pessoa que você ama não tem defeito. Não, calma aí. Todo mundo tem defeito, né, infelizmente. As fontes renováveis de energia também têm seus probleminhas. Então, veja bem, vai depender da renovabilidade dela também. O que significa dizer isso? Para não tomar muito tempo, que a hora está indo, né? Dá o exemplo da geração hídrica, geração hidrelétrica, né? Ela é renovável? Sim, é renovável. Só que ela causa diversos impactos ambientais, principalmente na sua construção.
tá? Então, assim, ela é renovável, mas ela não é limpa. Ela não é limpa. Ela causa algum impacto no ambiente. Então, quando nós falamos de geração hídrica ou hidrelétrica, na verdade, você tem impactos aí socioambientais, com inundação aí de áreas, né, por conta da construção dos reservatórios, deslocamentos da população local, onde o reservatório será construído, retirada da fauna daquele local, né? Então, assim, tem impacto. A construção de uma hidrelétrica causa um impacto muito grande, tá? Por conta da sua construção civil, muito concreto, muito ferro, né? Então, assim, é uma mega estrutura. Energia solar tem problema? Tem problema, tem problema. Ela não é limpa. Pode para analisar. Na maioria das vezes, aonde que você fabrica esse painel fotovoltaico ou essas células fotovoltaicas? Na China. As fábricas estão basicamente na China. E o que você tem na China em termos de produção de eletricidade para alimentar essas fábricas de painéis? Tá? Basicamente, carvão. A China trabalha com a sua matriz elétrica movida a carvão. Então, para você fabricar um painel na China, você usa eletricidade produzida de carvão, né? Esse painel ele tem que ser transportado, por exemplo, para o Brasil. E vem de quê? Navio ou avião. Entendeu? Então, o que você tem? Queima de combustível fóssil. Então, assim, se a gente parar para analisar, todas as fontes vão causar um certo impacto no ambiente. Então, tomar cuidado com isso. Energia renovável não é sinônimo de energia limpa. Então, isso tem que ficar bem claro. Mesmo que a mídia, muitas das vezes, às vezes começa a colocar isso, a energia renovável é limpa, né? Então, assim, tomar cuidado com esse detalhezinho. Bom, então, assim, para fechar, agradecer aí a participação de todos. Volto a dizer, peço desculpa, porque o meu YouTube aqui, ele não está funcionando, então eu pedi ajuda do professor Saulo para que lesse as mensagens de todos aí, tentasse compilar isso, né? Mas para as próximas edições, digamos assim, semana que vem, sendo os próximos capítulos, vamos falar da energia eólica, tá? Mais especificamente, vamos abrir mais o zoom na energia eólica. Em seguida, falaremos da energia solar fotovoltaica, que muitas pessoas têm essa curiosidade, como diversas perguntas hoje, foi sobre energia solar fotovoltaica. Aí, a penúltima aula nossa aí, falar sobre a geração distribuída. O que é geração distribuída? Falar um pouco das resoluções normativas que estão associadas à geração distribuída aqui no Brasil. E a última aula, falar justamente do crescimento da geração distribuída aqui no nosso município, né? No município de Campos. Então, essa aí é a sequência que vamos tentar levar da agora para frente. Tá? Então, agradecer a todos aí pela paciência, né? E por qualquer problema que nós tivemos. E qualquer dúvida também, a gente está aí aberto a tirar dúvidas ou ajudar. Obrigado aí a todos. Muito obrigado, professor Luiz Fernando. Muito obrigado mesmo. Temos aqui a participação também do André Soares Velasco. Professor Luiz Fernando e Saulo, vocês são ímpares. O Pedro Corrêa também já perguntou aqui qual será o próximo assunto. Você acabou de falar aí para gente. Isso aí. É isso. A Monique também está perguntando se as aulas serão sempre às quartas, professor. Quartas-feiras, 11 horas. Todas as quartas-feiras, 11 horas, não é isso? 11 horas, isso aí. E estão perguntando pelo chat aqui também, a Rádio Educativa, se você, como professor do Instituto, você pode também dar a sua palestra, sua aula cast.
Pode sim, entre em contato com o professor Saulo através do Zap. Isso aí. E programe a sua aula para você estar compartilhando. Eu acho que nesse momento de Aham. pandemia é uma boa oportunidade das atividades, do que acontece dentro, de toda a pesquisa, de todo o trabalho de extensão que o IFE executa dentro lá dos seus laboratórios, da sua área acadêmica, está expondo para a sociedade e para a comunidade. Nós temos no nosso instituto a área do ambiente, a área da farmácia, da enfermagem, das artes, da tecnologia, da indústria. São várias áreas que nós temos logo em Campos Guarulhos, mas poderíamos também abranger outros campos também. Então, você, professor, você pode fazer a sua participação também. Entre em contato com a Rádio IFE Educativa, pelo Zap ou pelo celular do professor Saulo Nascimento e combine como que vai ser essa aula. Eu queria agradecer agora, professor Luiz Fernando, e reforçando, quarta-feira que vem teremos outra aula Quarta-feira. cast. É isso mesmo? Isso aí. Próxima quarta, 11 horas. Outra aula cash, a segunda, né? Falando especificamente de energia eólica, né? Como ela funciona, né? Detalhes mais técnicos, curiosidades que as pessoas têm em relação à energia eólica e falar um pouco também as particularidades da nossa região, né? Em termos de uso da energia do vento, né? É isso. Tá bom, muito obrigado, muito obrigado. E a Rádio IFE Nada. é a rádio da sua comunicação, informação e entretenimento. 24 horas trazendo o de melhor da música e da informação. Rádio IFE Educativa. Rádio IFE. Rádio IFE. Rádio IFE, a rádio da sua comunidade. Quer mesmo encerrar o stream?